Gente, abram as suas Bíblias comigo, por gentileza, em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Eu só vou ficar devendo para você aí, Ailton, a versão, porque eu coloquei no celular, rapaz, esqueci de ver qual é a versão. Eu acho que é NVI, porém eu vou ler aqui numa mais tradicional. Vá perdoando o Ti, eu prometo que até o final dessa pregação você vai me amar. Todo mundo achou aí, gente? Josué capítulo 1, versículo 9. Na verdade, vamos ler do versículo 1 até o 9. Nós sempre transmitimos a letra, mas eu faço questão de enfatizar. É muito importante você abrir a sua Bíblia, saber manuseá-la, inclusive fazer anotações durante a pregação. Eu sou zero contrário a você anotar. Tiago, posso anotar no celular? Maravilha. Abre o seu celular durante a pregação, se quiser anotar. O mais importante é que você, de fato, absorva tudo aquilo que Deus quer ministrar no teu coração nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Ah, glória a Deus. Vamos lá, hein? A gente está junto aqui. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano, e o grande rio, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, e como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela tem uma pedagogia bastante interessante. Deixa eu trazer um contraste para vocês. Nós, os ocidentais, somos profundamente influenciados pela filosofia e pelo costume grego. A nossa pedagogia, ela é profundamente grega. Por exemplo, se eu falar para você assim, fulano é um professor bastante didático. Isso é um elogio ou uma crítica? Um elogio. A didática é uma técnica, digamos assim, que vem da Grécia, que se a Bíblia fosse, por exemplo, escrita com base em didática, a Bíblia seria basicamente um livro de teologia sistemática. Se você comprar um livro de teologia sistemática, algum dia você vai ver que os assuntos vêm todos classificados. Quem é Deus? Como a Bíblia foi escrita? Por que você pode acreditar na Bíblia? A Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, dons do Espírito, fruto do Espírito, escatologia, tudo classificado, de um modo a você ter uma facilidade no entendimento das coisas. Porém, a palavra de Deus, ela tem uma outra espécie de didática. A didática judaica, a didática israelita, por assim dizer, ela traz algo muito simples. Eu te dou um exemplo, eu te conto uma história, e você imita o meu exemplo e aprende com a minha história. Quem está acostumado a assistir vídeos de rabinos no YouTube, ou se já viu algum rabino presencialmente fazer uma palestra, sabe que isso é muito presente, mesmo nos grandes mestres. Eles sempre começam contando uma história, e a partir daquela história eles extraem lições. Assim é a palavra de Deus. O relato que aconteceu aqui, que nós vamos meditar nessa noite, foi algo que ocorreu há milênios de anos atrás. Porém, mesmo que tenha ocorrido há muito tempo, nós podemos observar o que aqui está escrito e extrair da palavra do Senhor direções para a nossa vida, amém?
Então esse texto começa no versículo 1 dizendo que sucedeu depois da morte de Moisés, ou seja, ele traz o contexto, e é o primeiro versículo de todo o livro de Josué. Josué era capitão do exército de Israel, era, digamos, o principal nome no que diz respeito à força bélica, à força militar de Israel, enquanto Moisés era líder da nação de Israel. Moisés faleceu, e vocês precisam compreender que Moisés não era apenas um líder carismático. Moisés é, seguramente, uma das, ou talvez a figura mais respeitada em todo o judaísmo. Moisés, por exemplo, escreveu a Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Moisés, ele é tão, desculpe a palavra, mas ele é tão endeusado pelos judeus, só para você entender a profundidade da coisa, que quando Jesus vem há 2000 anos atrás, e ele está ali pregando, fazendo milagres, ensinando, muitas vezes quando ele ia ensinar alguma coisa da palavra, os fariseus rebatiam falando, não, nós somos filhos de Moisés, ou seja, era um contraponto até para Jesus, tamanha a força da figura de Moisés. E todas as vezes que uma figura carismática se vai, um luto muito grande é derramado sobre o povo, e uma incerteza muito grande assombra o coração do povo. Provavelmente não apenas todo o povo, mas especificamente Josué, ele estava de luto. Eu não sei há quanto tempo ele estava de luto, mas durante o luto de Josué, Deus fala com ele. O que é que nós aprendemos aqui? É que até mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida, nos dias mais sombrios da nossa existência, naqueles momentos em que se nós pudéssemos pagar algum valor milionário ou bilionário para não viver, mesmo nesses dias, Deus permanece falando conosco. Na verdade, a palavra de Deus até diz que é preferível estar na casa do luto do que na casa da festa. É claro que a ideia da palavra de Deus não é dizer que é mais saboroso um funeral do que um aniversário. Eu já passei por aniversários e já passei por funerais. Posso te dizer, você há de concordar comigo, que normalmente o funeral é um acontecimento que as pessoas que estão ali não gostariam de passar, na maioria das vezes. Porém, quando você está na casa do luto, você é levado a reflexões muito mais profundas. Você para pensar na vida e começa a enxergar a vida por uma perspectiva que um aniversário não pode te dar, que um novo nascimento não pode te dar, que uma notícia de um ganho na loteria não vai te dar, que uma notícia de que o Vitória será campeão brasileiro não pode te dar. Quantos creem que o Vitória vai ser? Aleluia, glória a Deus. Tem torcedor do Bahia aqui? A gente vai fazer a libertação no final, pode esperar na palavra, gente, mas vai dar tudo certo. Bahia não cai, em nome de Jesus. Piada interna. Mas, quebrando o gelo, é muito simples nós sabermos que no momento do luto a nossa alma está tão contristada que às vezes nós não percebemos a forma sutil, porém profunda como Deus fala. E diante do luto, a mensagem de Deus para Josué é muito simples. Olha o que Deus fala: meu servo Moisés é morto. Isso parece algo óbvio diante de todo o contexto que eu estou lhe trazendo. Porém é importante você saber que Deus não despreza a sua realidade. Preste bastante atenção. Na maioria das vezes em que Deus te chama, parece que o chamado de Deus não corresponde à sua realidade. Parece até que Deus está sendo insensível com a sua realidade. Como assim? Porque quando Deus chama alguém, quando Deus levanta alguém, na maioria das vezes, a realidade daquela pessoa é completamente contrária à promessa que Deus faz. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha um lastro histórico, espiritual da sua vida, uma linhagem. Na verdade, a linhagem começa a partir dele. Quando Deus chama Davi, por exemplo, ele estava cuidando de ovelhas e nem havia sido convidado pela sua família. Quando Deus levanta Daniel, ele está numa terra estrangeira. Quando Deus chama o próprio Moisés, este ser que faleceu, estamos falando aqui, Moisés está 40 anos no deserto, 80 anos de idade, e ele até recusa de primeiro o chamado de Deus, a ponto de Deus se irritar com ele. A grande verdade é que Deus, quando Ele nos chama, apesar de parecer que Deus não está vendo a nossa realidade, eu quero te garantir que Ele está ciente de todas as coisas.
Às vezes Deus coloca algumas coisas no nosso coração, alguns chamados no nosso coração, e muitas vezes desprezamos porque achamos que não temos a capacidade. De fato não temos, mas o Deus que nos chama, Ele nos garante, amém? E Deus vai falando com Josué: o meu servo Moisés está morto. Porém, apesar dessa realidade, levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que dou aos filhos de Israel. As tragédias da vida merecem uma reflexão, mas elas não podem causar em nós uma paralisação. Quando nós passamos por uma tragédia, se você for prudente, você vai refletir nessa tragédia, mas ela não pode te paralisar. É muito comum que as pessoas comecem bem com Deus, comecem bem com as promessas de Deus, comecem bem com o chamado de Deus, mas diante do primeiro grande obstáculo, elas param, recuam e não se levantam mais. Ei, você pode até cair, você pode até parar por um momento, porém o justo, mesmo que caia 7 vezes, de todas elas o Senhor o levantará. Os dias escuros, tristes e frios da vida, eles são realidade para todos nós. Porém, o mesmo Deus que entende a nossa dor, que compreende o nosso sofrimento, que sabe do que estamos passando, Ele também vem para nos consolar e nos levantar dessa dor e dizer: segue em frente, porque eu ainda tenho promessas para você. Deus, Ele inspira Josué a se levantar, sacudir a poeira e continuar. E preste bastante atenção: a vitória vem do homem ou vem de Deus? O pessoal está dormindo. A vitória vem do homem ou vem de Deus? Peraí, eu sei que vocês... Ó, pessoal da transmissão, que está no online aí, ó, no online, você que está no online, o pessoal aqui respondeu, tá? Só que agora vocês vão ouvir a voz dele. Calma, respira. Não tem aflição. Respira fundo aí. Para ver? Descansou? No 3 agora você vai me responder. 1, 2, 3. A vitória vem do homem ou vem de Deus? Rapaz, aí agora tá para lutar com Josué em Jericó, hein? Porém, mesmo que a vitória venha de Deus, quem tem que se levantar e passar pelo Jordão é você. É interessante, tem um trecho, abro um parêntese aqui, tem um trecho aqui do livro de Josué, e quando o povo de Israel ele vai entrar na terra prometida, começa-se a dividir a terra, né? A tribo tal fica com o setor tal, a tribo tal vai para a área tal, a tribo tal pega a região tal. Quando o povo de Israel vai dividir ali as terras, haviam pessoas cananitas que moravam ali. Então Deus, em determinado momento, fala assim, ó: Judá, se levante, vá lá que eu te darei a terra. Só que tem povo inimigo naquela terra, e uma guerra tem que acontecer. Ô gente, na guerra pessoas eram feridas e morriam, sim ou não? Porém, o que eu quero te dizer é que o fato de Deus dizer que você vai vencer, não significa que não haverão batalhas. Na verdade, batalhas sangrentas nos esperam. Tem uma canção do Ministério de Louvor Coldplay, que diz, né? Nobody say it was easy. Ninguém disse que seria fácil. A Bíblia não fala para ninguém que vai ser fácil. Porém, quando Deus diz vá, Ele diz: eu vou contigo. Sempre que Deus diz vá, eu vou contigo. Agora, a minha vingança pessoal, eu sei, eu estou sendo tratado pelo Senhor aí, né? Minha vingança pessoal. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e diga para ela: a vitória vem de Deus, mas quem tem que passar pelo Jordão é você. Vamos seguir em frente aqui. Versículo 3. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Observe, quando Deus está falando isso para Josué, Ele na verdade está relembrando para Josué algo que Ele já havia falado para Moisés. O que é que isso nos ensina? É que Moisés havia passado, mas as promessas do Senhor permanecem de pé. As promessas humanas, elas se renovam de 4 em 4 anos, se é que você me entende. No caso do Brasil, de 2 em 2 anos, eleições municipais, eleições federais. De 2 em 2 anos, tem alguém que bate na porta da sua casa, que manda uma mensagem no teu WhatsApp,
que se apresenta numa rede social dizendo: vote em mim porque eu sou a solução que nunca ninguém fez igual. E essas promessas, elas são vazias, a maioria delas passam, os mandatos vêm e vão e as coisas não mudam. Porém, o nosso Deus é um Deus confiável. Como foi cantado na canção do ofertório, e Mário e o pastor repetiram aqui, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Agora, tem algumas promessas na Bíblia, a maioria delas são promessas condicionais. Como assim, Tiago? São promessas que estão associadas a uma atitude nossa. Vamos para um exemplo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua. Note que é uma promessa violenta, promessa fortíssima para a nação de Israel. Mas é uma promessa que envolve uma condicional, envolve um se. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar. A grande maioria das promessas de Deus para nós requer algo chamado reciprocidade. A grande maioria das promessas de Deus para nós só serão destravadas quando nós estivermos posicionados da forma que Deus deseja. A grande maioria das promessas de Deus para nós requer de nós determinada vigilância. Porém, existem algumas promessas de Deus que são eternas e são incondicionais. Por exemplo, a promessa da Bíblia é de que um dia Jesus voltará e trará redenção para toda a criação. Mas, Tiago, o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Fique tranquilo, se você não pregar, outro prega. Meu irmão, até a inteligência artificial vai pregar se precisar. É como se a Bíblia estivesse falando isso, quando fala assim, até as pedras clamarão, entende? Uma hora ou outra, nós não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus voltará. Quantos creem nisso aqui? Essa é uma promessa incondicional. Agora, a despeito das promessas condicionais ou incondicionais, o que eu sei é que as promessas de Deus guardam o nosso coração diante das incertezas da vida. As promessas de Deus guardam os nossos sentimentos diante das perguntas da vida. As promessas de Deus são um porto seguro para nós diante dos desafios que nós temos. Por quê? Porque as promessas de Deus foram feitas pelo próprio Deus. Sabe, a garantia da promessa de Deus não é porque Ele escreveu num idioma tal. Não é porque foi falado numa condição tal. A garantia da promessa é o próprio Deus. O Jesus que veio à terra, morreu e ressuscitou, é Ele que está garantindo. Hoje, claro, os tempos avançaram, não quero aqui demonizar contrato, mas interessante que, até hoje em dia, se você for lidar com uma pessoa um pouco mais velha, e você for falar com uma pessoa aqui, ó, agora que a gente acertou a compra e venda aqui, assina esse papel aqui, tem pessoa que se ofende, até hoje, alguns mais velhos, se ofende. Não, no meu tempo não tinha esse negócio. Meu tempo era no fio do bigode. Falava, podia garantir. A pessoa seja ofendida, por quê? Porque, de certa forma, o contrato, ele serve para quando tudo dá errado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Contrato não é para quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, maravilha. Contrato é para quando tudo vai mal. Então, digamos que eu seja aqui sócio de Tiago. Meu nome é Tiago também, tá, gente? Meu xará está aqui na minha frente. Mas você é sócio de Tiago. Tenho uma amizade com o Tiago. Aí crio uma empresa com o Tiago, prospero com o Tiago, viro um milionário com o Tiago. Maravilha. Aí digamos que por alguma razão, a amizade se desfez. Na hora que a amizade se desfez, Tiago fala, não, eu tenho um direito tal pela empresa. Eu falo, não, eu também tenho um direito aqui. Não, então vamos ver aqui no contrato. Entende? Contrato é para quando tudo dá errado. Observe. Deus é a própria garantia do contrato que Ele fez. Eu não quero aqui fugir muito da história que nós estamos passando, mas deixa eu retornar um pouco para uma certa história de Abraão. Quem já leu na Bíblia aquela passagem onde Abraão ele sacrifica alguns animais, tem que ficar enxotando urubus, né? Deixa eu te ensinar basicamente o que estava acontecendo ali. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, e a Bíblia fala que Abraão, ele sacrifica alguns animais, ele mata alguns animais, pega metade de cada animal daquele, coloca um de um lado do outro, ele cria uma espécie de corredor de animais. Por que Abraão faz aquilo? A Bíblia fala que ele fica até cansado e desfalece,
porque ele ficou o dia todo enxotando os urubus. Ele não fez um sacrifício e queimou na hora. Ele fez o sacrifício e ficou esperando Deus aparecer. A Bíblia fala que Abraão, ele desfalece, trevas vieram sobre Abraão, ele pegou no sono, cansou, por algum motivo ele caiu. E aí quando existe esse corredor de animais, imagina comigo agora, um corredor de animais mortos. Por que Abraão havia feito aquilo? Porque naquela época, essa era uma forma de pactuar um contrato entre dois reis. Você matava animais, colocava de um lado, pegava metade do animal de um lado, metade do outro. Os dois reis, ambos passavam, um de um lado, outro do outro, eles se encontravam no meio, e basicamente eles estavam dizendo, se o acordo não for cumprido, da mesma forma que aconteceu com os animais, acontecerá com quem desfazer o acordo. Quem está entendendo? Amém? Então está aqui. O corredor de animais está aqui. Abraão desfalece. A Bíblia fala que vem um fogo consumidor, passa pelo meio do corredor sozinho e consome os animais. Pergunta. Olha o que eu ensinei. O acordo é que se faça como os animais aquele que não cumpriu o acordo. Por que Deus passa sozinho pelo corredor? Porque Deus está dizendo, eu sou a garantia do acordo. Mas Tiago, e se Abraão quebrar o acordo? Irmão, você acha que Abraão não quebrou não? Quantas vezes você quebrou o acordo com Deus hoje? Só que mesmo para a nossa quebra de acordo com Deus, mesmo para a nossa quebra de aliança com Deus, havia alguém que se colocou como garantia do acordo no nosso lugar. Havia alguém que foi sacrificado em nosso lugar. E por causa dos nossos pecados, alguém morreu, derramou o seu sangue. E está escrito na palavra do Senhor, que pelas pisaduras dele é que nós somos sarados. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, há um Deus que garante o acordo por nós, porque ainda que permanecemos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. Cara, isso é muito forte. Mas eu não vou sair daqui da palavra não. Vamos seguir aqui o versículo. Eu quero ler agora com vocês o versículo 5, por gentileza. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, eu não te deixarei e nem te desampararei. Olha que interessante. Quantos aqui sentiram a presença de Deus nessa noite, no louvor, né? Na hora do louvor? Sentiu a presença de Deus aqui? Muita gente, glória a Deus. É interessante que a presença de Deus, é muito bom sentir a presença de Deus. Se você está em casa e em algum momento você já sentiu a presença de Deus na vida, você sabe que é algo realmente marcante. Tiago, você se lembra de todos os domingos quando você sentiu... Não, de todos os domingos não, impossível. Mas tem alguns domingos que eu me lembro aqui como se fosse hoje. Mesmo que já tenha sido há anos atrás. Porque a presença de Deus, ela nos envolve muitas vezes numa emoção tão forte, que aquele momento fica tatuado na nossa alma. Ouça, as emoções têm esse papel também de nos fazer, de cravar a nossa memória daquela situação. Por exemplo, minha irmã, se você estiver assistindo, beijo no coração. Minha irmã tem um medo mortal de sapo, gente. Mortal. Alguém aí tem também? Olha aí. Jesus vai libertar em nome de Deus, vai dar certo. Rapaz, um negócio incrível. Gente, se alguém quiser fazer alguma pegadinha com a minha irmã, por favor, não use sapo. Porque pode dar um negócio até no coração. É um negócio fora da curva, é sobrenatural, é desesperador. Alguma coisa levou ela a isso. E normalmente as situações de muito medo, por que elas geram traumas recorrentes? Porque o medo acende a sua emoção. E no momento que o medo acende a sua emoção, aquele momento fica cravado no seu coração com mais força. Existem momentos que são cravados em nossa mente como uma escrita na areia. Vem a onda e apaga. Existem momentos que ficam cravados na nossa mente como uma escrita na pedra. É mais difícil apagar. Pode até apagar, porém é mais difícil. Quem está entendendo? Então a presença de Deus é muito bom e eu te indico, irmão, sinta a presença de Deus. É algo marcante. É o que vai te segurar nos dias mais difíceis da sua vida. Porém, nós precisamos ter também a consciência da presença de Deus. Por que, Tiago, a consciência? Porque nem sempre você vai sentir a presença.
Às vezes alguém canta aqui, a gente cantou, fiel é tua palavra, meu Senhor. E o pastor falou aqui, olha, eu fiquei emocionado, tocado, subi para cantar junto. Mexeu com ele. Porém, aqueles cultos em que você fala, cara, eu não senti nada diferente hoje. Deus estava ali ou não estava? Em diversos momentos da nossa vida, não é tão útil que nós sintamos a presença de Deus. Mas é essencial que nós tenhamos consciência da presença de Deus. Às vezes você está, por exemplo, numa reunião profissional. Você está apresentando ali um trabalho, está fazendo um pitch de vendas. E a pessoa está ouvindo ali a sua apresentação para poder saber se vai te contratar ou não. Se vai fechar acordo com você ou não. Irmão, por mais que você seja pentecostal do fogo, eu também sou pentecostal do fogo. Mas não dê lugar naquela hora não. Porque o cara não vai entender, tá? E a pessoa na hora da apresentação, começa a falar em língua, sapatear, rodar. A pessoa vai achar estranha. Então naquele momento, não é tão interessante que você se emocione com a presença de Deus. Tiago, pode acontecer? Claro que pode. Quem sou eu para segurar Deus? Mas o que eu quero te dizer é que mesmo nos momentos onde você acha que não tem nada a ver com Deus, você precisa ter a consciência, a convicção de que Deus está com você. Não é apenas quando você entra num templo para cultuar ao Senhor, que Ele está contigo, mas é quando você entra na sua casa, quando você está numa reunião profissional, quando você está nos momentos de lazer com sua família, em qualquer lugar, você precisa ter tatuada na sua alma a consciência do não te deixarei, nem te desampararei. E essa consciência, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente, em momentos onde a nossa emoção vai nos abandonar. Eu lembro de uma pregação do pastor Paulo, achei interessante, guardei até hoje o pastor Paulo, ele pregando algo interessante, ele falou assim, olha, quando você está aqui no louvor, e a banda cantando, a igreja cantando junto, aquela coisa, você chora, tal, você faz 1000 promessas a Deus, né? Fala, não, Senhor, nunca mais eu vou pecar, nunca mais eu vou fazer nada de errado, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Aí quando você chega em casa, passa o dia, passa a noite, passa a semana, você cai no mesmo pecado. Por quê? Porque você não está envolto naquela atmosfera emocional. Sabe? De fato, a banda está aqui cantando. A letra é bênção. A melodia é bênção. A atmosfera é bênção. Os irmãos estão cantando juntos. É muito difícil você pecar nesse momento. Porém, quando você está sozinho, quando você está com outras companhias, quando a atmosfera é diferente, você não tem mais a bengala da emoção para segurar, só quem tem convicção permanece de pé. A grande verdade é que na maioria do tempo, durante toda a nossa semana, irmãos, nós precisaremos mais da consciência da presença do que da emoção da presença. Nossos cultos aqui são 7h30, quarta-feira. Vamos calcular junto aqui? Eu sou de humanas, tá? Me ajude em nome de Jesus. Quarta-feira, 7h30 até 21 horas, 1h30. Mas domingo, 8 até 9h30. Mais 1h30, dá 3 horas. 10 a 12, 5 horas. 18, 7h30, vamos fechar 20 horas, porque senão calcular fica difícil. Dá 7 horas semanais. Quantas horas tem a semana? Quanto? 168. Gente, se eu estiver errado aqui, foi Brenda que falou, tá? 168 horas. Agora, Brenda, você que jogou duro aí, embora seja de humanas também, quanto que 7 horas, qual a porcentagem de 7 horas para 168? Aí eu peguei. Aí só para quebrar o gelo, gente, o que eu quero te dizer é que você não pode basear a sua experiência com Deus apenas em emoção, porque a grande parte do tempo você vai estar envolto em outras emoções, em outros ambientes, mas Deus está dizendo que Ele vai estar contigo lá, amém? Vamos continuar a leitura, já estamos terminando. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha que interessante. A divisão do texto bíblico entre capítulos e versículos, ela é muito posterior ao texto bíblico. Então, note que no espaço de 2 versículos, e naquela época não tinha nem divisão de versículos, Deus
2 vezes ele enfatiza: esforça-te, tem bom ânimo. Quando você repete de um modo tão curto isso para alguém, significa que há algo muito especial aqui. Você concorda comigo, sim ou não? Agora, o ânimo, ele é o elo entre a visão e a realização. O ânimo é o elo entre a visão e a realização. Por exemplo, estamos chegando já no final do ano. E é muito comum que no final do ano as pessoas façam planos para o ano novo, a chamada resolução de ano novo. Não, no ano que vem eu vou realmente entrar na academia. Quem vai, irmão? Quem vai? Ano que vem. Ano que vem. Deus está vendo, não pode. Eu estou aqui só perguntando, não garanto nada. No ano que vem eu vou começar a dieta. Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As chamadas resoluções de ano novo. Porém, observe que os papéis, ao mesmo tempo em que são o nascedouro das ideias, são também o cemitério delas. Você tem uma ideia, colocou no papel, nasceu a ideia. Desafio é, tira a ideia do papel. A grande maioria das ideias, no mesmo momento que elas nascem no papel, ali elas morrem. Interessante que essa semana, um dia desse aí, viu? Confessar o pecado em público, né? Um dia desse eu encontrei lá em casa um caderninho, lá tipo 2015, tá ligado? Resoluções de 2015. Falei, vou fazer a dieta, estou devendo até hoje, gente, 8 anos já, e vai entrar 2024, fazer a resolução de novo, e vai ser luta. Por quê? Nós somos muito rápidos para projetar, mas nós somos lentos para realizar, e muitas vezes nós não realizamos, porque o ânimo não é o mesmo. Irmão, dia 31 de dezembro, você está ali naquela expectativa de virada, a Rede Globo está lá, hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, culto da virada, você recebe profecia, tudo, você está com o ânimo lá em cima, mas quando vira o ano, é só uma nova segunda-feira, o teu ânimo vai se esvaindo, e você não cumpre a realização, mas observe, para ter ânimo, nós precisamos de 3 coisas, primeira delas, olhar para a promessa de Deus. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque já citei sobre a promessa de Deus. Segunda coisa, nós precisamos olhar para a vontade de Deus. E terceira coisa, nós precisamos olhar para a presença de Deus. Aí o versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Interessante que Deus, ele dá até uma noção de coach aqui muito interessante, muito intrigante. Porque ao mesmo tempo que Deus vai no motivacional, né, esforça-te, tem bom ânimo, aquela sacudida na pessoa, Deus também dá um ensino prático. Olha, esforça-te, tem bom ânimo. Como é que você vai se esforçar e manter o bom ânimo? Medita no livro da lei. Aí tem uma frase que eu tenho visto muitas pessoas repetirem, sem sabedoria, humildemente falando, tá? Quem aqui já viu aquela frase, em seus passos o que faria Jesus? Quem já viu aqui? Livro, pregação, tá? Gente, o problema não é na frase não, tá? O problema é nas pessoas. Porque é o que eu tenho visto, as pessoas falam assim, ó, em seus passos o que faria Jesus? Aí ela pensa, o que importa é o amor, Jesus é o amor. Não preciso estudar a Bíblia, é só pensar na hora H, em seus passos o que faria Jesus. Porém, como é que você vai saber o que Jesus faria se você não ler a Bíblia? Como é que você vai saber o que Jesus faria nos seus passos se você não mergulhar na história dele? Quem está entendendo? Portanto, gente, nós não podemos ter apenas um coração envolto a emoções para Deus, mas precisamos ter uma mente discipulada pela palavra de Deus. Sabe por que muitos cristãos abandonam a sua fé no ambiente acadêmico, no ambiente universitário? Tem uma pesquisa que diz que até 80% dos cristãos que entram numa faculdade, eles vão abandonar a fé ou ter forte crise durante a faculdade. Sabe por quê? Porque normalmente a nossa fé, ela é pautada apenas num discipulado de emoção. E lá na faculdade você vai enfrentar questões que mexem com a sua razão e você não estava preparado para elas. Então a maioria das pessoas, quando não afasta para não voltar nunca mais,
Elas, no mínimo, têm uma crise muito grande. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, nós temos a mente de Cristo. Quem recebe isso aqui? Só que ter a mente de Cristo não é um choreme-cantas sobrenatural. Que você vem aqui na frente e tal, tira o cérebro dele, bota o cérebro de Cristo. Não, não é assim. Não é assim. Quando nós nascemos de novo, nós estamos entrando no reino de Deus. Nascer de novo é uma expressão para conversão. Você está mudando de vida, amém? Só que quando um bebê nasce, ele tem ali todo o potencial de crescer, ser uma pessoa marcante na história, ser uma pessoa muito saudável, muito bem sucedida. Porém, o bebê precisa aprender do zero. Um adulto saber 2 mais 2 não é tão uau. Um bebê, ele vai primeiro aprender o que é 1, o que é 2. Aí depois você 2 mais 2. Aí vai crescendo, 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 crescendo. O cérebro dele, fisicamente, vai criando conexões neurais, vai desenvolvendo. Observe, não é que ele recebe um novo cérebro. É o mesmo cérebro que agora vai sendo treinado e desenvolvido conforme um discipulado. Matemática, português, geografia, história, estamos falando de coisas físicas. Agora, como é que nós treinamos o nosso cérebro de acordo com o Espírito Santo? Deus tem várias formas de falar conosco, mas a mais confiável é a palavra de Deus. Deus pode falar contigo através de um profeta? Pode. Deus pode chegar para ti e falar assim, olha, eu te vi ontem. Eu posso chegar para ti e falar, eu te vi ontem, assim, assim, assim. Deus manda te dizer assim, assim, assim. Pode ou não pode? É espetacular ou não é? É lindo ou não é? Quem já viveu essa experiência aqui? É uma bênção. Porém, de todas as formas que Deus tem para falar conosco, nenhuma delas jamais será contraditória à Bíblia. Então, de todas as experiências e informações que Josué pode ter, a principal delas é: medita no livro dessa lei, de dia e de noite. Gente, a palavra de Deus é a nossa bússola confiável. A palavra de Deus nos ensina 3 coisas, e aqui eu já encerro. A primeira delas, o tempo de Deus. Em Salmo número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Esperar é um pouco desafiador, dentre outras coisas, porque esperar revela que nós não estamos no controle. O ser humano, ele tem uma inclinação natural a querer controlar as coisas. E esperar denuncia que você não está no controle. Ninguém espera porque quer, irmão. Hoje, claro, já temos os bancos digitais, mas quem é um pouco mais velho que nem eu, lembra aqui da chamada fila de banco. Ô, irmão, dava uma raiva. Minha mãe falava assim, vá pagar tal coisa no banco, na loteria. Ainda mais cidade pequena, porque cidade pequena, agora até desenvolveu um pouco mais lá. Mas na época só tinha uma loteria. Então era a cidade inteira na fila lá da loteria. E não tinha um telefone para você ficar no Zap, ficar no Instagram, você tinha que ficar lá parado lá. Aí às vezes, pior. Tem gente até que vai com um amigo, tal, ficar conversando, normalmente eu ia sozinho. Aí às vezes você dá o azar de estar perto da fila de alguém que não tem nada a ver com nada. Eu estou lembrando das situações aqui. A pessoa começa a falar nada com nada. E fala nada com nada alto. Aí quem está olhando pensa que você está na conversa também, que você está perto. É luta, é peleja, cidade pequena, não sei quem cresceu aqui, é peleja demais. Não que fulano, rapaz, é luta, esqueça isso. Agora, a espera, ela discipula o nosso coração a viver as coisas de Deus da forma certa. Por quê? Porque as coisas certas, no tempo errado, se tornam uma coisa... Quem conhece aqui um super sincero? O super sincero normalmente diz a verdade em momentos completamente inconvenientes. Aí ele cria um problema maior. Porque ele fala a coisa certa no tempo errado. Nós precisamos vigiar, porque muitas vezes queremos viver a promessa de Deus no nosso tempo. Porém, esperar também desenvolve a nossa capacidade de confiar. Confiar que o tempo de Deus envolve os processos de Deus. É interessante que a borboleta, o processo dela nos ensina muito, né? Ela primeiro é um lagarto, uma lagarta. E o processo onde a lagarta se torna uma borboleta, ela fica ali num casulo. E durante o casulo, onde essa transformação acontece, aquele tempo é essencial
para que ela desenvolva o corpo dela para finalmente se tornar uma borboleta. Pastor Luciano Subirá conta um testemunho que eu me identifiquei muito, que eu já fiz a mesma coisa que ele. Tinha um casulo na minha casa, eu criança, fiquei ali os dias acompanhando ali, né? O lagarto vai virar borboleta. Aí quando chegou perto da borboleta sair do casulo, a borboleta está se mexendo ali dentro do casulo, eu criança, o que é que eu fiz? Vou ajudar a borboleta. Você aqui o herói da borboleta. Peguei lá um negocinho tal, abri o casulo aqui, vai borboleta, voa, a borboleta voou, pá, caiu. Por quê? Porque eu interrompi um processo que estava fortalecendo a asa da borboleta, para que quando ela saísse, ela conseguisse voar. A palavra de Deus discipula o nosso coração para nós vivermos o tempo de Deus e nós vivermos o processo de Deus. E para encerrar, nos ensina também a viver a forma de Deus. Deus, ele tem algumas formas de trabalhar que são muito peculiares. Por exemplo, em 1 Pedro a Bíblia fala que a nossa fé, ela é testada como o fogo é provado no ouro. Interessante que esse processo do fogo, do ouro ser provado no fogo, perdão, gente, do ouro ser provado no fogo, processo muito pedagógico para a gente. A pedra, o ouro, na verdade, qualquer pedra preciosa. Tem alguém aqui que trabalha com pedra preciosa? Alguém aqui? Não, né? Alguém? Não, né? Uma maravilha. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Se você for num garimpo, para poder garimpar qualquer tipo de pedra preciosa, se você não tiver experiência, o ensino do garimpeiro, você passa por uma pedra preciosa e não percebe. Porque nós, os leigos, eu me coloco como vocês, também não trabalham com pedra preciosa. Nós, os leigos, nós somos acostumados a ver a pedra na prateleira da joalheria. Porém, ali a pedra já polida. Porém, quando ela é encontrada no estado bruto. Nós que não conhecemos do garimpo, provavelmente vamos olhar para uma pedra de grande valor e dizer, é apenas uma sujeira. Mas o especialista sabe o valor daquela pedra. Dessa mesma e exata forma, Deus, que é o maior especialista em ser humano, Ele olha para nós quando o mundo não nos dá valor e diz, eu vou te fazer uma pedra preciosa em minhas mãos. Só que aí a gente se empolga e fala, epa, Deus me escolheu, agora eu vou brilhar. Mas antes de brilhar, você tem que ser purificado no fogo. Aí é que o bicho pega. Porque no momento onde a pedra preciosa está sendo ali testada no fogo, o que acontece é que a sujeira é descartada e a pedra permanece invicta. Existem alguns processos na nossa vida que parecem que estão nos matando, mas na verdade estão nos polindo para nós brilharmos conforme a glória de Deus. Se você olhar para uma pedra no fogo, você vai dizer, Tiago, essa pedra está se desfazendo. Na verdade, o que está indo embora é tudo aquilo que não é a pedra. Eu vou repetir isso aqui para entrar no seu coração. Existem processos que você está passando, que você acha que está te matando, que você acha que está te destruindo, mas na verdade é Deus trabalhando para que o brilho da glória dele reluza mais fortemente na sua vida. Eu quero encerrar aqui dizendo o versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se coloque de pé nesse lugar, mistério de louvor.